E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos oficialmente deschavar, eu amo essa expressão, a história completa da treta envolvendo Nicki Minaj e Mariah Carey. Por que já é bom eu dizer deschavar isso daí pra vocês? Porque assim, para algumas pessoas a história tem um determinado formato. Porém, foi dito depois por ambas as artistas que as coisas na verdade não passaram de um golpe publicitário. Então a gente vai entender o que é fato, o que não é fato dessa história, a gente vai conhecer a timeline de verdade dessa situação toda. E é isso daí que com toda certeza vai fazer no final das contas diferença na sua opinião sobre esta treta. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, tem estampas incríveis da dona Mariah Carey, assim como de Nicki Minaj. Como a gente está na época do Natal, tem uma coleção nova, toda inspirada por All I Want for Christmas Is You e a era Merry Christmas de Mariah Carey. Eu vou deixar passando aqui para vocês verem as camisetas, assim como a caneca, e eu tenho certeza que você vai amar. Aproveita que tá com preço super legal. O link tá fixado tanto aqui no topo dos comentários quanto na descrição do vídeo. Onde que essa história começa de verdade? Porque o que acontece, gente? Antes de rolar uma treta, Nicki Minaj e Mariah Carey tinham uma relação boa. Isso daí exatamente pela Mariah ter convidado a própria Nicki Minaj em fevereiro de 2010 a incorporar um remix que ela lançou para a música Up Out My Face, que foi o quarto single do álbum dela, Memories of an Imperfect Angel. É bom a gente salientar que no momento que a Mariah convidou a Nicki Minaj, a Nicki não tinha lançado nenhum álbum ainda. Ela tinha algumas músicas lançadas e ela estava começando a ser descoberta pelo mercado fonográfico, tanto que esse daí é acreditado como um dos primeiros trabalhos musicais mainstream que Nicki Minaj lançou. A Mariah convidou a Nicki Minaj para colocar esse verso na versão nova remix da música, assim como para também fazer um videoclipe, e a própria Nicki ficou chocada com uma lenda como Mariah Carey convidar ela para participar de uma coisa naquele ponto da sua carreira. E é bom a gente salientar também que a própria Nicki Minaj disse que ela não contou nem para os amigos próximos que estava participando de uma música com Mariah Carey. Essa música é dita como uma diss track para ninguém mais, ninguém menos do que Eminem, uma das pessoas que perseguiu e persegue Mariah Carey desde quando nós conhecemos ele por gente. Vale salientar que a revista Billboard colocou o remix com Nicki Minaj em 28º lugar na sua lista de 100 melhores músicas de Mariah Carey. E também é bom dizer que nem a própria Nicki Minaj acreditou que o videoclipe seria lançado por causa do tipo de desconhecimento do público em relação a ela. Inclusive ela disse, eu ainda não tinha nem debutado naquele ponto, parecia uma realidade muito distante. Mas a gente já sabe o que aconteceu com Nicki Minaj depois de 2010, né? Ela debuta com seu álbum Pink Friday, vende horrores e se torna uma das rappers mais importantes da história da música. Por causa de todo o reconhecimento que a Nicki Minaj teve, obviamente ela começou a ter bons contratos surgindo para ela, né? Assim como todos os artistas que debutam e conseguem uma estabilidade na sua carreira. Em julho de 2012, Mariah Carey é oficialmente confirmada como jurada do American Idol e ela entra no lugar da Jennifer Lopez. Ela continua ali ao lado do Randy Jackson, que era um grande amigo dela já.
Porém, a bancada estava incompleta, ainda estava faltando outros nomes para poder chegar ali e realmente fazer o babado acontecer. Antes da Nicki Minaj ser anunciada de fato como uma das pessoas da bancada, outros nomes foram cogitados, como o da Katy Perry, que no futuro acabou virando jurada, assim como o da Miley Cyrus. Só que no final das contas, nenhuma das duas entra pro negócio e Nicki Minaj é colocada ao lado do Keith Urban. Só que antes da gente já dizer algo sobre essa confirmação do American Idol, existia um boato que circulava ali entre os tabloides de Hollywood de que Mariah Carey e Nicki Minaj não estavam bem antes mesmo dessa situação acontecer. Porém, a própria Mariah rebateu isso daí falando que era fake news porque elas não tiveram nem tempo para poder conviver numa bancada sendo juradas para já ter uma disputa entre as duas. Então assim, ela fez piada no final das contas desses rumores que estavam circulando. Porém, gente, demorou apenas 2 semanas para o negócio realmente desandar. Pelo menos vamos colocar assim, desandar. Numa rodada de audições na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, em 2 de outubro, Nicki Minaj diz na sala: "Eu disse a eles, eu não vou tolerar a sua maldita alteza ali." Vale lembrar que Mariah Carey tem uma reputação diva, né, de ter um determinado tipo de tratamento, assim como tratar também as pessoas, e nem todo mundo gosta do jeito da Mariah. E viralizou aquele vídeo na internet onde a Nicki Minaj bate boca e berra com Mariah Carey. No dia seguinte, o Ryan Seacrest comentou que, por mais que a briga das duas tenha ido longe demais no aspecto de palavras, ele disse que ambas continuaram seu trabalho como deviam continuar. Ou seja, elas seguiram sendo profissionais mesmo com toda aquela treta rolando ali. Isso foi fato também nos dias seguintes, porque elas continuaram fazendo outros locais da Carolina do Norte sem mais incidentes, além também que continuaram na Louisiana na mesma semana, mantendo inclusive muita calma perante as câmeras. Porém, no dia 4 de outubro, a Mariah Carey pega o telefone e liga para Barbara Walters e fala sobre a situação. A Mariah contou uma história muito louca de que ela se sentiu realmente muito ameaçada pela Nicki Minaj e que, para não arriscar sua vida, seu pescoço, ela contratou segurança extra. Isso daí, inclusive, levantou várias histórias de gente falando assim que a Nicki Minaj tentou bater nela, levantou história falando que a Nicki Minaj ameaçou Mariah Carey com uma arma, que já vamos chegar nessa história aí que acabou sendo uma das mais divulgadas, assim como também falaram que ela queria roubar um colar da Mariah Carey. Pra vocês terem uma ideia, Nicki Minaj, podre de rica, vai roubar colar de Mariah? E na mesma ligação, a Mariah ainda disse que elas não tiveram mais problemas e que inclusive elas participaram de algumas outras reuniões envolvendo as pessoas ali que trabalhavam no programa sem mais problemas. Porém, com toda a fala da Mariah, essas fake news indo a locais inimagináveis, a Nicki Minaj veio a público desmentir a situação, né, da fake news, falando da arma dela, e ela inclusive acusou a mídia de ser racista. Ei pessoal, vamos dizer apenas que Nicki Minaj disse algo sobre uma arma. As pessoas vão acreditar porque ela é uma rapper preta. A história, depois que a Nicki Minaj falou isso, bombou e todo mundo começou a comentar sobre essa situação desse racismo da mídia, começou a comentar também sobre ela ter desmentido toda a situação da Mariah, então ficou aquele murmurinho rolando entre os públicos se atacando como sempre. Quando foi novembro de 2012, um mês depois, basicamente, de toda essa situação aí, a Nicki Minaj resolveu falar novamente sobre isso. E parecia que a poeira realmente tinha baixado. Ela falou no especial de TV My Truth, dando algumas dicas sobre o que estimulou a treta, dizendo: Mariah Carey admitiu que não queria outra mulher no show, pensando que alguém está vindo para tentar roubar o seu brilho.
Quando esse especial foi no ar e muitas pessoas começaram a falar diversas coisas, passaram-se alguns dias depois e uma notícia da MTV chega a público dizendo que, por mais que teria rolado essa fala da Mariah Carey para Barbara Walters e depois a própria Nicki Minaj falando isso no especial da MTV, ambas estavam bem e que não tinha rolado mais nenhum tipo de discussão. Depois que passou essa história toda, 2 meses depois, já em janeiro de 2013, Nicki Minaj não tinha mais nada para poder falar do assunto. Mas a Mariah tinha, e Mariah queria esclarecer ainda alguns pontos. Mariah disse ao Hollywood Reporter: "Às vezes as coisas esquentam por seus próprios motivos. Não acho que o painel tenha um problema." Nesse momento, o programa estava basicamente prestes a estrear. Então, isso daí estava gerando muita conversa nos bastidores, assim como também gerando muitos tabloides que só estavam gerando boa promoção para o programa. Essa história parece que realmente tinha tido um final feliz, porque durante um show que aconteceu ainda no mês de janeiro, a Mariah sentou do lado da Nicki Minaj, basicamente do lado porque o Keith estava entre as duas, mas elas estavam Nicki, Keith, Mariah. Mais tarde, Mariah Carey comenta novamente a situação dizendo: "O tempo cura todas as feridas. Somos profissionais, você nunca discutiu com quem você trabalha?" E depois disso daí, a própria Nicki rasgou elogios pra Mariah Carey, falando que ela era uma artista incrível, que todo mundo se inspirava na Mariah Carey, o que é super fato. Então assim, mostrava que realmente as coisas tinham sido superadas. Vale lembrar também que antes da estreia oficial do show na TV, Nicki Minaj comentou sobre os primeiros rumores da treta dizendo: "Eu estava apenas sentada lá e acho que antes de entrar ouvi todas as coisas que estavam sendo ditas, mas não acreditei. Eu ouvi dizer: Mariah não quer você aqui no painel, mas eu estava tipo, não, eu sou amiga da Mariah, tipo, não acredite em tudo que você lê." E então eu fui lá e comecei a sentir um pouco dos shades que ela estava mandando, não somente para mim, mas para outras pessoas. Porém, gente, agora tem um plot twist muito louco sobre essa história. Por quê? Porque essa história por muito tempo foi, de fato, alimentada como uma verdade. Porém, pela própria Mariah Carey, tudo não passou de um golpe publicitário. Vale lembrar que a Mariah sempre foi super franca em relação a como o American Idol não foi uma boa experiência para ela. E ela fala, inclusive, que foi o pior momento da carreira dela. Segundo a própria Mariah, os produtores do show orquestraram essa rivalidade com Nicki. Ela disse: "Eu não vou entrar no que era, apenas diga vamos. Eu acho que eles tinham quaisquer intenções de ter uma boa experiência com nós dentro do show. Eles realmente queriam fazer outra coisa", disse Mariah ao Kyle e Jackie O. Ela ainda completa: "Colocar duas mulheres contra a outra não foi legal." Depois que a Mariah disse isso, mais uma discussão foi levantada falando exatamente sobre a questão de rivalidade das mulheres e em como a própria indústria incita isso para fazer grandes números. A gente conseguiu perceber que depois da fala da Mariah, isso daí não passou realmente de algo para poder fazer com que o negócio tivesse mais relevância e as pessoas quisessem tentar esperar ver isso dentro do show e não somente a busca pelo talento dos outros. Tanto Mariah quanto Nicki seguiram caminhos separados desde o American Idol. Elas não são melhores amigas agora, mas certamente também não estão brigando e não estão sendo inimigas por aí. Mas ainda assim, elas podiam ter sido ótimas amigas, se não fosse exatamente toda a produção do show, assim como a mídia Filthy Press fazendo o seu papel de tentar, como sempre, colocar uma contra a outra e colocar palavras na boca de uma, assim como de outra, ok? Com isso a gente conclui o vídeo. Eu quero saber de você, como você se sente em relação a essa história relacionada a Mariah Carey e Nicki Minaj? Como você enxerga essa treta hoje, olhando esses dois lados, tanto o que foi falado pela mídia, quanto o que foi falado no final das contas pela própria Mariah? Comenta aqui, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí,